Hoje a gente vai finalmente colocar as mãos, né, na parte de simulação e fazer alguns exercícios usando a máquina virtual que nós montamos. E a primeira prática vai ser com a dinâmica molecular, né? Vocês vão ver que as simulações que a gente vai estar realizando, elas vão durar menos que 1 segundo. Mas eu vou gastar umas 2 horas aqui para mostrar para vocês o que é que está por trás daquelas simulações e alguns detalhes dos códigos do código, né, em particular, que vamos utilizar, né? Então, eu vou começar, na verdade, fazendo uma pequena apresentação sobre, revisando aquilo que a gente viu na aula passada, e, em seguida, na segunda parte da aula, eu vou, de fato, estar fazendo, junto com vocês, a simulação em si, né? Bom, então, o que a gente fez nas últimas 2, 3 aulas foi discutir quanto a essa metodologia, né, dinâmica molecular, e, essencialmente, o código da dinâmica molecular, ele envolvia a gente definir as posições, velocidades. Isso, conhecendo as posições, a gente consegue calcular as forças, né, a partir da energia. E aqui vem um ponto importante que a gente vai estar mostrando para vocês dentro dessa prática, né? Nosso foco hoje vai ser nesse cálculo de forças, ou melhor, na descrição dessas energias. Em seguida, que a gente vai fazer amanhã, que vai ser quanto à evolução temporal dos átomos e moléculas, né, em função de um determinado passo de tempo, né, e a gente havia mostrado também nas aulas anteriores de como está fazendo essa evolução a partir da integração das equações de Newton ou das equações de movimento, né, não necessariamente só de Newton. Bom, o que a gente vai tentando fazer é calcular algumas propriedades físicas, né, e aí eu vou mostrar qual vai ser a nossa missão. A gente vai ter 2 missões hoje e amanhã, e em seguida vamos fazer o cálculo em si da dinâmica molecular, né, onde a gente vai observar a evolução temporal dos átomos e moléculas. Mas hoje a gente vai focar nessa parte, que é o cálculo das energias, né, onde a gente vai estar observando, por exemplo, como é que a gente vai fazer uma minimização de energia para um determinado tipo de estruturas, né, que nós escolhemos para estar conversando com parte dos projetos que vocês sugeriram. Tá? Bom, fiquem à vontade de estar me interrompendo a qualquer momento, né? Parte dessa prática, né, eu tenho que agradecer ao Dr. Henrique, César, que está nos acompanhando aqui, né? A gente pensou a prática e ele fez os vários testes, deixou ela bastante e colocou, né, disponível no GitHub para todos nós. Bom, eu vou voltar revisando um ponto importante, que vai ser a parte do exercício hoje, que é o potencial de Lennard-Jones, né? Então, de novo, a cara dele, ele tem um termo atrativo que a gente conhece, tem origem física, que vem da dispersão de London, e tem um termo repulsivo, que o Lennard-Jones, como fazia as contas à mão, era mais fácil você fazer um produto, né, que seria o produto desse termo, do que ter que calcular um exponencial, né? Mas ele já sabia que esse decaimento aqui, a parte repulsiva, que vem da interação entre esses 2 átomos, né, ela acaba sendo uma exponencial. Bom, o que precisa ser feito, né, é a gente poder atribuir esses parâmetros, né, o epsilon e o sigma, para os diversos tipos de átomos que a gente tem no sistema, né, bem como outros termos que a gente vai estar discutindo, que seriam os potenciais relativos à parte intramolecular, ou seja, que vai descrever as forças, né, a mecânica molecular do sistema, que ela pode ser da ligação, da parte angular, né, note que ele vai ter um caráter harmônico, né, poderia ser outros termos aqui, né, vai depender do sistema, bem como dos ângulos de torção, né, que ele tem uma característica que ele é periódica em função desse ângulo que a gente vai estar tentando simular, né. Então, o que a gente vai fazer hoje é também trabalhar com esse tipo de potenciais, onde a gente vai poder monitorar
marcar, né, como é que é o tamanho das ligações, parte do ângulo, do diedro, e a gente vai usar algumas ferramentas para fazer essas medidas, né, também faz parte da prática de hoje. Bom, além disso, né, que são os termos intramoleculares, que vão definir ligações químicas, né, não necessariamente todos os potenciais vão ter isso, ou todos os sistemas, mas a gente tem os termos que seriam não ligantes, né, que é, por exemplo, o potencial Lennard-Jones, e ele vai envolver a interação entre átomos, e a gente vai estar associando, então, os parâmetros epsilon e sigma, né, que pode ser reescrito de outra forma, bem como a contribuição devido às cargas que a gente vai estar associando a cada átomo no sistema, né? Isso aqui é uma revisão do que nós vimos anteriormente. Bom, na dinâmica em si, isso vai ser mais algo que a gente fará amanhã, né? A gente pode monitorar determinadas propriedades físicas, isso em função do tempo, lembrando que o que vai fazer sentido para a gente é apenas a situação onde você está na fase de produção, né? Eu preciso fazer com que o meu sistema entre em equilíbrio, né, para uma determinada temperatura, pressão, ou se é energia, ou volume, número de partículas. Isso vai depender do ensemble que a gente vai querer simular. Em seguida, a gente vai realizar uma etapa de produção, que é a partir dessa etapa que nós vamos determinar algumas propriedades físicas de interesse, né? Então, lembrando que eu vou realçar a importância da hipótese ergódica, né, onde a média do ensemble é igual à média temporal, e, portanto, o que a gente está fazendo na dinâmica molecular vai ser uma média temporal dessas propriedades. Então, a gente vai olhar para diferentes propriedades de interesse, né? Então, o que vamos fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje é um laboratório, né, de dinâmica molecular, e a gente vai colocar a mão na massa, literalmente, né? Vamos olhar vários dos arquivos de entrada, de saída, o que é que está por trás do código, o que é que ele pode nos oferecer em termos de informação, né? Potenciais problemas que vocês podem ter ao longo das simulações, alguns ajustes até na máquina virtual que a gente precisa estar realizando, e vamos fazer isso, né, nessa primeira oportunidade hoje aqui. E a ideia é que depois vocês possam reproduzir, né, essas simulações, e vamos fazer, cada um de vocês vai fazer uma simulação numa condição diferente, de tal modo que a gente possa, né, ganhar coletivamente, né, em termos de conhecimento para um determinado tipo de sistema, né? Bom, o que a gente vai usar para a dinâmica molecular é um código que é o chamado código LAMMPS, né? E o código LAMMPS, tem vários códigos disponíveis, inclusive até durante a minha iniciação científica, mestrado, a gente criou um código de dinâmica molecular. É relativamente fácil você programar e fazer um deles, né? Entretanto, o LAMMPS ele tem uma série de vantagens que nos permite, né, talvez seja na comunidade de materiais o mais utilizado, junto com o GROMACS, né, e outras opções que se tem. Mas o LAMMPS e o GROMACS é mais para quem está interessado em proteínas, outros sistemas de interesse mais para o lado de biologia ou biofísica, né, enquanto o LAMMPS ele é bem mais geral para a parte de ciência dos materiais, né, e o que a gente vê aqui é o próprio logo dele, né, você fazendo a dinâmica molecular, onde você tem uma estrutura bem ordenadinha e, de repente, alguma coisa que vai estar perturbando o sistema. E você vai ver a evolução temporal dele, né? Então, eu vou primeiro comentar um pouco sobre o LAMMPS, né, porque vai ser a ferramenta que a gente vai usar para a dinâmica molecular, e também ela vai ser útil para alguns dos projetos que foram propostos, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que ela é a distribuição de código aberto, né? Originalmente, o LAMMPS ele foi criado no Sandia, e eu lembro de uma vez ter conversado com um dos desenvolvedores desse código, né? E que eles tinham a ambição de ser capaz. O Sandia é um laboratório nacional nos Estados Unidos, né? É voltado à parte, principalmente da parte de nuclear,
E eles tinham a ambição de tentar fazer um código onde você pudesse simular uma bomba atômica explodindo no computador. Era mais ou menos essa, não sei se era uma brincadeira dele, mas no final das contas era um pouco, acho que traz o espírito de ambição, né, do código. Em seguida, esse código, na verdade, foi usado para estudar vários efeitos, né, de quando você tem radiação sobre a matéria, então, portanto, defeitos em sistemas metálicos, ou mesmo quando você tem lixo radioativo, né, então você tem alguns elementos que você gostaria de prender ele, mineralizar ele. Várias das primeiras frentes do LAMMPS foi no sentido de tentar fazer esse tipo de simulação. Hoje, agora, ele é um código bastante amplo, aberto, ele não está restrito apenas à dinâmica molecular, mas qualquer dinâmica, né, que envolva partículas, inclusive conversando com outros códigos, né. Bom, um ponto que é uma vantagem para a gente, que eu acho que foi interessante ver essa história acontecendo enquanto ela acontecia, na verdade, é que ele pode rodar tanto num único processador quanto em paralelo, né? E acho que a grande vantagem do LAMMPS, essa capacidade, né, que aí foi todo um desenvolvimento, do ponto de vista computacional, para você fazer esse código o mais paralelo possível, né, de tal modo a aproveitar de parte da arquitetura computacional que estava sendo desenvolvida na época, né? E isso usando o chamado MPI, né, foi um dos primeiros códigos de simulação molecular que você tinha, você usava MPI, que é o Message Passing Parallelism, né? Isso aqui é uma maneira muito, na época, né, foi uma quebra de paradigma que permitia, você tinha várias formas de você fazer esse paralelo, seja na máquina, seja no software, né? Antigamente era mais fácil pensar no hardware, mas agora, em função dessas várias experiências, como o MPI, por exemplo, né, é mais fácil, acabou virando, né, um lugar comum nesses códigos. E a grande vantagem dele é essa decomposição espacial, né, que você consegue jogar parte do sistema para diferentes processadores. Isso faz com que a gente possa rodar agora bilhões de átomos, algo que há um tempo atrás não era possível, né? Então, graças a essa parte mais computacional, que permitiu que o LAMMPS acabou virando um código amplamente usado pela comunidade da área de materiais, né? Ele foi escrito em Fortran inicialmente, né? Hoje em dia está em C++, e faz com que ele seja altamente portátil, né? E você tem várias opções de bibliotecas, né? Por exemplo, ou MPI ou de transformar de Fourier, que você pode usar num único processador, né? Que acaba tornando muito rápido, né, algumas das técnicas ou implementações que são feitas em dinâmica molecular, né? E acho que a outra grande vantagem, além do fato de ser o código aberto, né, é muito fácil você estender novos recursos e funcionalidades. Então, mesmo no nosso grupo, a gente tem algumas contribuições dentro do código do LAMMPS, né, que foram implementadas no código e depois disponível para toda a comunidade, e algo que é possível ser feito assim, respeitando, obviamente, né, as nomenclaturas e toda a estética, né, do código, né. Outras vantagens é que você pode executar ele a partir de um script, o que torna fácil, né, vocês vão ver, em alguns casos, principalmente quando a gente estiver usando no ambiente de supercomputadores, né. A sintaxe, você pode criar a sua sintaxe dentro do próprio código, que também é bem interessante se você está interessado, se você, por exemplo, gostaria de explorar um outro tipo de propriedade. Então, você pode implementar isso dentro do código, né, e ele pedir para escrever aquilo que você quer, né, o que torna isso muito versátil em termos desse código, né. Bem como para tanto repetir execuções, quanto quebrar loops. Então, a gente tem uma série de uma flexibilidade que vai nos permitir, dentro daquele algoritmo da dinâmica molecular, né, explorar sobre diferentes fases da equilibração, da produção, sobre diferentes ensembles, e assim aproveitar ao máximo, né, possível o que a simulação pode oferecer, né. E outra vantagem também é que a gente pode estar rodando simultaneamente, paralelo, né,
várias situações, diferentes temperaturas, pressões, isso vai estar acontecendo de forma paralela, o que ajuda muito no que a gente, hoje em dia, se chama triagem computacional, ou high throughput, né? O LAMMPS foi um dos primeiros códigos que permitiram esse tipo de abordagem, ou seja, você massivamente, né, vai estar explorando diferentes situações dentro da mesma simulação, né? E o mais interessante, eu acho que é o fato dele funcionar também como uma biblioteca, né? Então, você pode usar o LAMMPS para fazer coisas que você queira, bem como ele vai estar dentro do Python. Então, eu posso rodar o LAMMPS, depois chamar um código de primeiros princípios, voltar a rodar o LAMMPS e assim vai. Então, você vai criando uma situação que é integrada, né? Algo que antigamente não era... você tinha um código de LAMMPS lá, ele era fechado em si mesmo. O LAMMPS, você tem essa opção. E não só isso, você consegue acoplar, fazer com que o LAMMPS chame outros códigos, ou mesmo outros códigos chamem o LAMMPS, ou você colocar uma coisa, um guarda-chuva, que vai chamando um ou outro de acordo com a necessidade. Então, nesse sentido, acho que o LAMMPS é bem flexível, e por isso que a gente acabou escolhendo ele para utilizarmos nessa primeira dinâmica, né, nessa primeira laboratório. Bom, o que a gente precisa, né, para estar fazendo, né, a simulação em si, né, utilizando esse código aqui em especial? A gente vai precisar de 2 arquivos, né? O primeiro, que é chamado arquivo de topologia, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, e a gente vai olhar ele com bastante cuidado, né? Onde a ideia desse arquivo de topologia é descrever a geometria do sistema, né? Ou seja, eu vou dar as posições atômicas, bem como eu vou também estar dando, né, essa possibilidade de estar conversando, né, com ou os potenciais, ou você está atribuindo algumas... tem várias maneiras, né, da gente fazer essa interface. Apesar da flexibilidade da topologia, vocês vão ver que ela vai tornar muito fácil, né, uma vez que a gente tenha essa topologia, ela muitas das vezes é uma barreira para você poder fazer, por exemplo, né, escrever qualquer sistema. Então, a gente vai cair nessa primeira barreira, que é criar um arquivo de topologia, né? Vocês vão ver que tem várias ferramentas e situações onde a gente vai poder utilizar diretamente. E a outra é um arquivo de entrada que ele vai considerar a configuração inicial, ou seja, eu posso pegar essa topologia, replicar no espaço, por exemplo, né, ou mesmo ler diretamente desse arquivo, como também as informações quanto à integração, né? Então, qual método que nós vamos querer utilizar? Se é o overlay, se é o leapfrog, se é o predictor, corrector, né? E tem N opções, né? Acho que uma das grandes vantagens do LAMMPS é ter isso implementado, né? O que torna o processo muito mais rápido, ágil, foi testado, né? Eu lembro bem da minha experiência do mestrado, que a gente tinha que fazer essa implementação da integração, isso tomava um tempo razoável, né? E você não estava tirando tanto, mais uma parte de programação, computação, do que, de fato, né, fazendo a parte de simulação de materiais, né? Ele também permite, nesse arquivo de entrada, a gente vai dar informação sobre o potencial interatômico que a gente vai usar, né? E aí, vários daqueles detalhes que eu havia comentado sobre o estilo do potencial, qual a forma funcional dele, né? Quais são os parâmetros desse potencial, essa informação que a gente vai trazer também nesse arquivo de entrada, e, finalmente, as propriedades que a gente quer calcular, né? Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber a energia total, a energia potencial, a energia cinética, eu quero monitorar a pressão, quero saber como é que a densidade está mudando com o tempo, se o volume está ficando constante, se eu quero calcular a tensão interfacial, o que você achar que é possível ou gostaria de estar explorando, lá tem essas possibilidades, né? Então, a gente vai colocar dentro desse arquivo e também informar como, né, em quantos tempos, passos de tempo ou passos,
ele estaria informando no arquivo de saída, né, essas propriedades. E a gente vai usar isso para depois fazer aquela média, fazer a evolução temporal, né, do sistema. Eu vi que o Renan colocou um comentário. Isso, Renan, certamente. Essa integração que eu havia comentado antes com Python e também de você poder chamar outros códigos torna muito o LAMMPS como uma biblioteca, né? Não apenas um código, um software de dinâmica molecular, mas ele funciona como uma biblioteca. Você pode, por exemplo, fazer um cálculo de primeiros princípios, onde você usa toda a máquina do LAMMPS de integração, né? E você só entra com... E as forças são calculadas a partir de um cálculo de primeiros princípios. É possível, né? Então, é algo que torna bem flexível e bastante interessante para várias aplicações. Bom, então eu vou começar com o arquivo de topologia, né? Isso aqui é a cara de um arquivo de topologia. Eu tinha um exemplo da água, que é até mais simples que esse, mas eu quis trazer o exemplo do metano, que vai ser o caso que a gente vai estudar, né, inicialmente. E o que esse arquivo traz, né? Então, vai ter várias informações, né, que vão estar descrevendo quem é a entidade, quem é essa molécula, quem é esse sistema que a gente quer estudar, né? Então, no caso da molécula de metano, né, então você tem um carbono e 4 hidrogênios. Então, as informações que a gente vai entrar no arquivo de topologia, isso tem várias ferramentas para gerar esse arquivo, né? Bom, quantos átomos nós temos? Aqui, nesse caso, 5 átomos. Você tem 4 ligações, né? Dessas 4 ligações, né, a gente vai ter 6 ângulos que vão estar definindo essa molécula. A gente tem 2 tipos de átomos, o carbono e o hidrogênio, e apenas um tipo de ligação, que é a ligação carbono-hidrogênio, essa ligação aqui, né, que é a mesma das demais, né? Bem como um único tipo de ângulo, né, que seria o hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então, esse ângulo aqui é algo que a gente está definindo. Com essas informações, né, eu consigo agora estar descrevendo como é que é a geometria do meu sistema. Eu consigo especificar, né, por exemplo, as massas, se eu estou associando o carbono, o hidrogênio, quem são aqueles parâmetros sigma e epsilon, né, que eu tenho no meu sistema, né, os coeficientes das minhas ligações, né, o K e o B. Se vocês estão lembrando, o que eu estou fazendo aqui é essencialmente dizer quem é quem dentro desse potencial, por exemplo. Então, você tem o K que vai descrever a minha ligação, como o B0, que é a ligação de equilíbrio, né? A distância da ligação de equilíbrio, como o K0, o θ0 e assim por diante. Então, é nessa informação da topologia que a gente pode estar incluindo, né, essas informações, bem como agora eu vou colocar a matriz, né, em termos das posições e as cargas associadas a cada átomo no meu sistema, né? Aí vem, uma vez que eu tenha definido isso, então o átomo de 1 a 5, né, ele vai ter, esse aqui vai estar associado àquela molécula, que você pode chamar, seja lá como você quiser. Então, o primeiro átomo, ele vai ser da espécie 1, a espécie 1 é o carbono, está definido aqui. O segundo átomo é da espécie 2, que é o hidrogênio. E aí eu vou ter a carga associada ao carbono e as cargas associadas ao hidrogênio, né? Então, de modo que note que para essa molécula é uma molécula neutra, né? Se você somar todas as cargas, ela é igual a 0. Né? E aqui eu tenho uma primeira ideia em termos da geometria, né? Quem são as posições de uma única molécula aqui de metano. Depois a gente pode pegar essa molécula e replicar no espaço, por exemplo, né? Em seguida, você tem a indicação das ligações, né? Então, quem são as ligações? É sempre um átomo de carbono junto com o átomo de hidrogênio, né? Então, eu vou ter o átomo 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. Ele vai estar me dizendo exatamente quem é, né, a geometria dessa molécula, e aqui, nesse caso, seria a ligação carbono-hidrogênio.
bem como o ângulo, né? Então, eu começaria com o ângulo, ele vai ser definido por hidrogênio, carbono, hidrogênio, então aqui seria o átomo 2, que é um hidrogênio, carbono por hidrogênio, e todas as combinações possíveis, tá? Então, note que se você tentar fazer isso à mão, mesmo com uma molécula pequena, isso aqui dá um certo trabalhinho, né? Agora, imagine para sistemas bem maiores. Então, para isso, existem ferramentas que permitam que, se a gente conhece, né, ou as espécies e a geometria, né, bem como possível você criar um arquivo desse tipo, né, de topologia, uma vez que você possa determinar como é que é a matriz das posições, das ligações e dos ângulos que você teria no sistema. Tá? Então, isso aqui vai ser dado para a gente, mas é importante para quem for começar alguma coisa completamente do zero, ou seja, está começando um sistema completamente novo, né, existem ferramentas que permitam construir esse arquivo. Então, essa o primeiro passo, né, alguém teve alguma dúvida, a gente vai voltar depois que eu vou mostrar isso durante a experimentação, né? Bom, então o LAMMPS, ele também pode, a gente pode, na verdade, o input dele, o arquivo de entrada dele é como se fosse um script, né? E o que a gente vai fazer, usualmente, né, esse script ele tem 4 partes. A primeira que vai ser de inicialização, ou seja, quais são as condições de você tem cômodos, se são condições periódicas de contorno em todas as direções ou não, né? Até o número de processadores que você teria para estar utilizando no sistema, a definição do átomo, né? As configurações e aquele exercício que é fazer a simulação. Então, ou seja, você vai dizer para o LAMMPS, faça uma simulação de NVE, né? Por 10.000 passos, depois você faça uma simulação de NPT por mais 50.000 passos, né, e eu quero que durante esse processo acabe imprimindo, né, as energias, as pressões, seja lá a informação que a gente quiser, né. E ele é muito flexível. Então, acho que no primeiro contato você vai ver que é muita informação, mas, na verdade, a ideia é muito simples e ela está dentro desse espírito aqui. A gente inicializar, né, impor as condições de contorno, impor as velocidades iniciais, posições, depois definir em termos do átomo, ou seja, o potencial que a gente vai estar utilizando, né, e fazer as simulações, poder colocar esse sistema em diferentes regiões do espaço e fazer a simulação em si, né. Bom, essas duas últimas partes a gente pode estar repetindo quanto a gente quiser, né? Então, aí vem aquele planejamento, né? Que tipo de situação você vai querer estar levando ao longo da simulação. Bom, na parte de inicialização, né, tem alguns parâmetros que vão ser necessários estar sendo definidos, que antes, na verdade, dos átomos serem criados ou serem lidos de um arquivo, né? Esses parâmetros, eles estão ligados às quais unidades. Então, no LAMMPS você tem muitas opções em termos de se unidades reais, nanojones, metal, né, você pode criar até, imagino que você possa criar um conjunto de unidades que melhor te satisfazer, né, a dimensão, qual a dimensão que você está querendo estar estudando, né, o número de processadores, se você vai estar aplicando, né, a terceira lei de Newton de forma recorrente, né, ou seja, melhorando em termos de simetria dos cálculos, quais as condições de contorno, né, o tipo de átomo, de estilo, né, se você pode criar uma classe diferente de átomos ou de moléculas para poder estar investigando de uma forma direcionada para um determinado caso. Então, é muito rico mesmo que esse código traz, né? E em seguida vem os parâmetros do campo de força, que isso é importante, né? Seja ele vai estar sendo lido em um arquivo separado ou dentro mesmo, né, do arquivo de input, a depender de como for o caso. E aqui a gente define qual tipo de ligação, qual tipo do potencial do funcional que vai estar descrevendo o ângulo, nas ligações de pares, nas ligações do tipo dos diedros, né, dos diedros impróprios ou não. Então, é uma série de informações que é quanto ao potencial.
Quanto à definição dos átomos, né, tem 3 maneiras de você poder estar definindo átomos no LAMMPS, né, que também é muito rico. Você pode ler tanto de um arquivo de dados, como reiniciar, né, a partir de outros comandos, o que é fantástico para quando você trabalha na arquitetura de supercomputadores, né, porque você pode começar o teu cálculo. Muitas vezes, esses supercomputadores, você tem apenas 24 horas para fazer o teu processo. Então, ele começa, depois de 24 horas, ele é finalizar, não finalizar, a gente usa o termo matar, você mata o processo, né? Ele é kill. E você corta o processo. Essencialmente, você pode, a partir daquele ponto final, recomeçar o teu cálculo, e dessa forma você vai fazendo sequência, né, muitos nanosegundos de simulação, né? Esses arquivos, eles podem conter também informação sobre a topologia, que foi aquele arquivo que eu comentei com vocês, né? Como a gente pode criar os átomos numa rede sem usar essa topologia molecular. Então, você pode pegar um átomo, uma entidade, uma molécula, e replicar ela, né, no espaço, sob diferentes condições, né, bastante, ou mesmo randomicamente, ou escolher numa determinada região, o que torna o processo muito rápido. E a gente pode duplicar, né, esse conjunto de átomos e fazer uma simulação o dobro do tamanho, simplesmente usando um comando que é para replicar. Então, tem uma diversidade de opções aqui nesse processo. Quanto às configurações, né, aí vai vir a informação quanto à topologia, né, o tipo de campo de força que a gente vai estar usando, melhor, os parâmetros desse campo de força, os parâmetros da simulação em si, né, as opções de saída. No caso do campo de força, quais serão, né, os nossos os coeficientes daqueles potenciais, que é algo que eu vou discutir daqui a pouco, e vários outros comandos que têm a ver com aquela discussão que eu comentei quanto à integração, né? Então, como é que é a lista de vizinhos, né? Eu não preciso calcular a interação de todos os pares, mas só dentro de um raio de corte, por exemplo, né? Qual o time step, o passo de tempo que a gente vai escolher. Eu posso mudar esse passo de tempo ao longo da simulação, né? O que também é algo bem interessante, né? O tipo de estilo que você vai estar rodando, né? Quais informações você vai estar colocando lá. Então, é bem rico em termos dessas configurações. Obviamente, o LAMMPS tem uma coisa muito legal, que é um comando chamado fix, que você pode criar aquilo que você bem entender. Se torna muito flexível, né, as possibilidades em termos do que a gente está querendo quanto à nossa simulação. Então, você não acha que aquele sistema, né, aquela proposta simples do eu vi mostrado, né, da dinâmica molecular, aqui a gente vai ter um software que realmente ele vai trazer várias opções em termos das forças, das condições iniciais, das maneiras de integração, das propriedades físicas de interesse. Então, portanto, muito rico, né, em termos de exploração. Por isso que ele é usado, de fato, em pesquisa como algo... você pode fazer pesquisa de ponta, né, usando o LAMMPS, né? É interessante, você entrando no site deles, o número de capas de revistas da qual uma simulação de LAMMPS acabou sendo escolhida, né, como a capa da revista científica. Você vê a versatilidade e também, né, o poder desse código. Bom, as opções de saída, né, esse é um ponto importante, que a gente pode pedir para que ele possa estar escrevendo várias informações. Aí vem um cuidado, né, porque você poderia pensar, então vamos escrever tudo, né? Só que ele vai ter um processo aí de I/O, de entrada e saída, né, no sentido de você vai estar escrevendo bastante no disco. Isso pode, se você pedir para escrever a cada passo, por exemplo, vai ser um número, esse arquivo pode se tornar muito grande,
e não necessariamente trazer informações a mais, né, ou estatisticamente descorrelacionadas, que é importante para a gente. Bem como, para algumas outras situações, você tem que, de fato, estar acompanhando passo a passo ou em passos curtos qual é a evolução do sistema, né? Eu também vou comentar quando a gente estiver fazendo, de fato, a prática. Bom, e, finalmente, a simulação ela é rodada, entre aspas, executada, né? E a gente faz isso usando o comando run, né? Bom, o que nós vamos fazer hoje vai ser um comando chamado minimize, ou seja, a gente não vai fazer evolução temporal, né, mas vamos começar com uma condição fora do que seria da condição ótima da geometria de algumas moléculas, alguns sistemas, e a gente fazer com que as forças que vão atuando sobre aqueles átomos vá para zero, né, usando o algoritmo de conjugate gradient, o gradiente conjugado, né, que é o que está por trás do minimize. Como também a gente pode fazer várias outras situações, né, onde vai ser bem interessante para quem trabalha com física estatística, por exemplo, né, é um laboratório fascinante para você poder gerar situações, casos, que a gente possa estar simulando diferentes ensembles e poder, de fato, aprender, né, quanto ao uso usando o LAMMPS como nossa ferramenta, né, da simulação molecular. Então, acho que isso dá um panorama, né, você vê que tem muita informação, mas que eu vou estar desconstruindo cada uma delas durante a execução do laboratório. O laboratório, vocês vão ver, vai durar 1 segundo a conta, né, mas tudo que está por trás dela, até vocês se entrarem, estarem familiarizados, né, com o que está acontecendo, vai ser minha missão, né, parte da minha missão hoje. Bom, na prática, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter 2 missões. A primeira vai ser a otimização de geometrias, né? E, nesse caso, a gente vai começar de geometrias não otimizadas, por exemplo, o metano, né? Uma configuração completamente fora do que é esperado, o do etano, né? De um peptídeo, e um caso de um defeito que a gente teria em nanotubos de carbono, né? E ele também não está otimizado, e a gente vai querer otimizar essas estruturas. Então, a gente vai começar com situações que a ideia é ver o que está mudando quando você começa numa situação não ideal, e a gente vai querer saber qual geometria que minimiza a energia desse sistema, ou seja, que as forças vão para zero, né? E com isso a gente tem um primeiro contato com o LAMMPS e com esses arquivos de topologia, de entrada, que eu havia comentado com vocês, né? Então, essa aqui é a proposta, né, para a aula de hoje, para o exercício hoje. Bom, nesse primeiro contato, a ideia é que depois a gente passa para uma outra missão, né? Até no caso, só voltando aqui esqueci de comentar. Dentro mesmo dentro desse exercício, né, o que a gente vai fazer é minimizar as energias, e para isso a gente vai escolher diferentes funcionais, né? Então, para essas várias moléculas, a gente vai usar um funcional que é similar àquele que eu já havia comentado em aula, né? A gente vai usar exatamente um funcional como esse, essa cara. Então, vai ter uma região a partir das ligações, a parte angular, de torção, né, de Jones, coulombica, bem como isso aqui, já pensando nos projetos, né, a gente vai estar usando, eu trouxe um exemplo, né, que é um exemplo da doutora Daniela, que é no nosso grupo, né, onde a gente calcula ou otimiza efeitos topológicos dentro do nanotubo de carbono, né. E no caso aqui, é um potencial um pouquinho diferente do que vai ser usado para essas estruturas, né. Lembrando que o nanotubo de carbono, né, o que você tem você essencialmente tem uma folha de grafeno, né, você enrola esse nanotubo, que seria, a depender de como você faz você enrola, você pode ter diferentes estruturas, né, armchair, zigue-zague, quiral, e nesse caso aqui em particular vai aparecer uma região
uma região com defeito, e a gente vai querer minimizar essa região de defeito. Né? A diferença, que acho que é importante chamar a atenção aqui, é que a gente vai usar um potencial que é diferente do que eu havia mostrado anteriormente, né? E além dos termos de Lennard Jones, da torção, ele vai ter um termo que depende de muitos corpos, ou seja, ele depende de como está próximo, né, as ligações dos átomos de carbono, nesse caso, né, eu vou mostrar em detalhes quando a gente estiver olhando para o input do LAMMPS, e ele tem uma cara que é desse tipo aqui. Então, você tem um potencial repulsivo, que ele é, de fato, um exponencial, né, e você tem um potencial atrativo, né, que ele tem vários termos, né, também tem um decamento, você pode escrever como uma exponencial, e aqui você tem uma região que é uma função de corte, né, que vai ser importante na discussão para esse potencial em particular. Né. Então, esse potencial ele é mais complexo, porque ele vai mudar, né, de acordo se o meu átomo de carbono tem 3 vizinhos, ou 4 vizinhos, ou 5 vizinhos, então a energia acaba mudando de forma sistemática, você acaba capturando melhor, né, essas interações. Então, é algo que a gente vai estar, você não tem explicitamente, né, as ligações, mas é um potencial de muitos corpos. É importante chamar a atenção aqui, porque isso para os projetos é muito provável que a gente caia numa situação como essa. Né? Bom, e a nossa segunda missão, né, vai ser calcular as propriedades dinâmicas e estruturais do metano, né? Você pode falar, pô, metano, né, mas deixa eu até usar isso aqui como motivação, eu tinha separado. E você tem na semana passada, saiu um artigo, não, na semana passada não, dia 21, né, foi na segunda. Isso, na segunda-feira, né? Saiu um artigo na PNAS, né? PNAS é uma das revistas, das principais revistas científicas, né? Junto com a Nature, Science, que eles fazem um cálculo de dinâmica molecular, né, do metano, e você consegue entender a formação desses clatratos, né, que são estruturas que envolvem a água, a interação da água e o metano. Então, você vê que mesmo, né, há poucos dias atrás, né, o tipo de situação que ainda tem muita coisa original a ser estudada, muita coisa interessante que a gente pode tirar, né, usando essas simulações. E acho que, se não me engano, esse artigo foi também usando o LAMMPS, né, que eles fizeram o cálculo da simulação do metano. Né. Bom, o que a gente vai fazer é um pouco isso, vamos estudar o fluido metano, né, e cada um agora vai contribuir para uma diferente temperatura e densidade. Então, a gente vai, note o que a gente vai fazer, a gente vai impor uma temperatura e pressão, e descobrir qual vai ser a densidade daquela temperatura e pressão. Né? Então, isso aqui vai ser um trabalho coletivo, cada um vai contribuir com um ponto, né? E a gente precisa de todo mundo. Né? Então, para a gente cumprir essa tabela aqui, né, que é essencialmente obter o diagrama de fases do metano, em condições de outras condições de temperatura e pressão, né, ou seja, caminhar ao longo desse diagrama de fases, é que vão ter a contribuição de cada um de vocês. Então, a ideia nesse cálculo é que amanhã eu vou fazer um caso, né, e depois cada um de vocês vai contribuindo com um caso diferente um do outro. Então, a gente preparou uma tabela, né, onde você vai poder, você seleciona, ou a gente já, pelo próprio número USP, a gente já vai estar atribuindo, né, qual temperatura e pressão vocês vão estar fazendo o cálculo, e a gente, no final das contas, vai compilar todos os resultados e reconstruir parte do diagrama de fases
do metano, né? E aí vem uma pergunta interessante, que é, quando, que eu já tinha chamado a atenção na aula passada, né? Quando a gente sabe, isso aqui tem a temperatura, a pressão, os vários caminhos, né, termodinâmico que separa, por exemplo, a fase sólida do gás ou a fase líquida do gás, e a região supercrítica, né, que é algo de interesse nosso. Como é que a gente vai saber se um sistema é líquido, ou gás ou sólido? Né? E aí eu vou trazer uma discussão, que é a gente pensar a simulação molecular agora de um ponto de vista histórico, né? Como foi a evolução para a gente poder chegar nessa possibilidade de prever o diagrama de fases desses sistemas, né? Para isso, a pergunta que é feita, e eu já tinha chamado a atenção no início da discussão com a dinâmica molecular, foi como é que a gente pode prever as propriedades macroscópicas, né, a partir das simulações ou sistemas microscópicos, né? E a resposta para isso, né, a gente já deu, foi a partir da solução da equação de Newton. Nós justificamos que é possível, né, usar a equação de Newton para descrever a dinâmica dos núcleos, né, em alguns casos, massas, fora os casos de massas muito leves, ou temperaturas muito baixas, né, essa hipótese aqui atende. Também, na primeira aula, a gente trouxe essa ideia do som de Laplace, né, que é você ser capaz de, se você conhecer as posições de todos os átomos, moléculas, você conseguir prever no futuro, né, ou seja, uma visão bem determinística das simulações ou desse problema. Só que aqui, em princípio, de fato, a gente conseguiria fazer isso, né, desde que a gente soubesse tudo isso. Entretanto, tem muita coisa que o grande problema, e que eu tentei justificar em várias aulas, foi que a gente tem um número muito grande de moléculas ou de átomos, né? Então, em princípio, antes do advento do computador, seria impossível a gente prever as propriedades de materiais reais, né, visto a dificuldade de cálculo que teríamos aqui, né? Então, as alternativas que se tinha eram as seguintes: ou você usava alguns truques inteligentes, em teoria, por exemplo, aproximações muito fortes, que permitiam que a gente pudesse ter o gás ideal, né, ter o cristal de Einstein, que é a coleção de osciladores harmônicos independentes. Então, são situações onde você consegue ainda ter uma solução analítica, né, e que certamente só funciona em alguns casos especiais. E a outra forma era construindo um modelo molecular, chamado de Lego molecular, né, que antes da gente iniciar a parte do laboratório computacional, eu queria trazer como curiosidade do ponto de vista histórico, né. Essas ideias partem do princípio que a gente tem os átomos, né, então você poderia fazer uma modelagem não computacional, né, uma modelagem em cima de modelos, de fato, né, aqui poderia ser esferas ou outras situações, e aí você vê como é que é o empacotamento dessas esferas e fazer essa extrapolação para o que é que acontece na escala atômica, né? E um caso super interessante quanto ao líquido, que é esse modelo do Bernal, né, usando o rolamento de esferas, né, e ele fez um modelo, o primeiro modelo molecular de um líquido, né, foi uma proposta do Bernal, e ele faz, inclusive, até uma relação de uma interface, né, fase sólida, né, e virando um sistema amorfo. E a maneira como ele chegou nesse modelo, acho que é super interessante, né? Ele não, na época também, de novo, né, não tinha, eu vou contar uma historinha daqui a pouco sobre o Bernal, ele construiu esse modelo nos anos 50, pouco antes do advento do computador, né, digital, ao menos, e a simulação, a modelagem, entre aspas, que ele fazia, era a seguinte: ele tinha um modelo de esferas, né, em português, como borrachas, né, que você pode estar, ela tem uma certa flexibilidade aqui entre essas ligações,
E aí ele convidava, todo mundo que entrava na sala dele, ele convidava para a pessoa pegar esse modelo e jogar no chão, né? Depois de um tempo, esquecia, depois você ia lá, mexia novamente, e aí com o tempo ele chegou numa situação que é a primeira proposta de um modelo molecular de um líquido, né? E o Bernal, ele tem uma história engraçada, ele foi professor em Cambridge, ele foi orientador de 2 prêmios Nobel, né, na área de cristalografia. Infelizmente, ele não ganhou, deveria ganhar também, ele foi orientador da Dorothy e do Maxwell Perutz, né? Então, toda a parte de cristalografia, ele foi aluno também do Bragg, né? Então toda essa família de cristalógrafos, né, de Cambridge, que acabaram revolucionando o entendimento da estrutura atômica e molecular, né, de sistemas biológicos ou de molécula de interesse, né. O da Dorothy foi a penicilina, né, e no caso do Perutz foi a estrutura da hemoglobina, né, e por isso eles ganharam o prêmio Nobel. O Bernal, ele tinha também uma história interessante, que ele foi comunista, agente secreto, lutou na guerra, assim, a biografia é fascinante, né. Se você acha que Indiana Jones era pouco, leia a história do Bernal, você vai ver que ele, ao mesmo tempo, era físico, político, ativista, fazia acontecer, né? E, além do mais, trouxe essa primeira proposta de modelo molecular. Então, o que a gente vai fazer um pouco em homenagem a ele é criar um modelo molecular, né, de um fluido, no caso aí o metano, e caracterizar isso do ponto de vista estrutural, que é a especialidade do Bernal, né? Então, além disso, a gente vai olhar para a parte da difusão, ou seja, da estrutura das propriedades de transporte, né? E vamos calcular aquilo que eu havia comentado nas aulas anteriores, que é mapear esse deslocamento quadrático médio, ou seja, a posição do átomo em função do tempo em relação à posição dele na origem temporal, né? E a partir do coeficiente angular dessa curva, a gente determina, pela relação de Einstein, o coeficiente de difusão, né? Então, é Big Brother total. A gente vai olhar cada átomo, o que eles estão fazendo, né? E, a partir disso, obter as propriedades de interesse. E, relacionada à parte que o Bernal havia feito, né, na parte de difração de raio-x, eu comentei que a gente consegue calcular essa função, a distribuição radial de pares, ela vai estar como uma proposta no laboratório, onde, de novo, essa distribuição nada mais é do que a probabilidade da gente encontrar um átomo a uma certa distância, né? E isso permite que a gente possa, por exemplo, aqui essa probabilidade em função da distância, né? Aqui é normalizada para aquele parâmetro sigma, e a gente vê os efeitos quando a gente está na fase líquida, sólida ou gasosa. Isso aqui é um esquemático, né? No caso da sólida, como você tem uma certa periodicidade, né, o que a gente vai ver? Que a uma determinada distância, você tem sempre um pico regular, essa curva em azul, que vai estar acontecendo por todo o espaço. Isso acontece porque se o sólido tem essa fase, esse caráter periódico, né, você vai estar sempre encontrando a uma determinada distância um conjunto de átomos, né, então essa probabilidade não muda. Se você vai, por exemplo, para o gás, né, essencialmente, o que acontece no gás? Você pode, no início, ter uma certa probabilidade de encontrar uma determinada átomo ou molécula, mas depois, não. Né, ele é completamente descorrelacionado. Né? Então, portanto, essa função ela vai para 1, que ela é normalizada exatamente para a densidade do gás. Né? E, finalmente, o líquido, que é essa curva em preto. Então, note que o líquido ele tem alguma estrutura inicial e depois, né, você vai perdendo essa estrutura, você tem alguns picos que não aparecem mais, né, então significa que ele localmente tem uma certa ordem, né, e para distâncias maiores, distâncias de longo alcance, você perde esse ordenamento. Então, é um pouco isso que a gente vai tentar explorar, né, olhando para o fluido metano e vendo algumas das características desse sistema. Então, seja a parte da difusão, do transporte, seja a parte estrutural,
né, ligadas ao GDR. Né? E aí vem um caso interessante nessa região supercrítica, onde você vai ter uma estrutura similar ao do líquido, mas um comportamento de difusão, de transporte próximo ao do gás. Tá? E, particularmente, o pessoal que vai estar interessado em fazer o caso do nanotubo, né, com a nanoestrutura, né? Não foi decidido ainda se é um nanotubo, mas a nanoestrutura com um fluido, que pode ser a água, a salmoura, é importante saber em qual fase, né, o nosso sistema estaria. Você poderia cair por conta do confinamento, de você cair na situação onde você tem o gelo, né, e aí você não vai ter nem como estar separando, né, os íons. Então, essa vai ser as nossas duas missões hoje e amanhã. Né? A primeira, que eu vou fazer daqui a pouco, já vai ser a otimização das geometrias, e a segunda, amanhã, a gente vai estar analisando como a dinâmica, né, de fato, do sistema metano. Tá? Então, acho que agora eu vou dar um pequeno intervalo de 5 minutos, tá? E a gente volta com a parte do laboratório em si. Então, deixa eu só vou parar, interromper a gravação.